Mais uma vez, bom dia. A minha filha fala bom dia com mais energia, sabem? Mas eu não vou insistir, é só para dar o exemplo. No passado dia 31 de outubro, nós, como protestantes, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, certo? Ela deu-se no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero protestou contra a Igreja Católica Romana ao afixar na porta da igreja alemã de Wittenberg as suas famosas 95 teses. O pastor Pedro, inclusive, acho que foi o ano passado, né, que pregou sobre isso. E o que me chamou a atenção, e tem a ver com a palavra que nós vamos meditar nesta manhã, dessas teses, elas foram baseadas nas 5 solas, né, que nós lembramos. Solo, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e só a Deus glória. E eu estava a meditar, né, a pedir ao Senhor que me desse uma palavra para ser ministrada aqui nesta manhã. E ao ver o acontecimento, nós nos jovens até colocamos um vídeo sobre isto. Isto tudo, uma só pessoa, ela mudou o curso da história por um motivo. Ela meditou na palavra. Ele só fez o que fez porque ele foi na Bíblia e descobriu a verdade. Ele meditou na palavra. Amém? Então, para mim, isto é um caso de sucesso da passagem de João 8,32. Quem é que se lembra o que está lá escrito em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero colocar um pouco do contexto daquela altura. Naquela altura, ninguém tinha acesso à Bíblia. Era só os líderes religiosos. Então, eles tinham a verdade. Então, aquilo que eles transmitiam era a verdade. E durante o tempo que eu estava a meditar sobre esta palavra, o vídeo, inclusive, que nós colocamos nos jovens, ele retrata exatamente isso, que é: hoje, nós temos acesso à palavra, mas nós não meditamos. Ou temos tanta informação a ser divulgada na internet que nós, por vezes, já não sabemos o que é verdade ou não. Então, o que acontece hoje é que nós, mais facilmente, vamos ver uma ministração na internet, mas não paramos para ver se aquela ministração tem base bíblica ou o que é que aquele pregador está a dizer. Então, eu intitulei esta manhã a importância da palavra de Deus, a importância de nós lermos, de nós meditarmos na palavra. Amém? Então, eu quero que vocês me acompanhem aí em Colossenses, capítulo 3, verso 16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Nós já lá vamos meditar um pouco mais sobre esta passagem. Eu só quero orar e entregar esta manhã. Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, Pai, de poder ministrar, Senhor, a Tua palavra. Pai, nesta manhã que Tu cresças, Senhor, e eu diminua, Senhor, e que seja o Teu Espírito Santo a falar nesta manhã, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu estava a meditar nesta palavra porque eu sempre tento que as coisas práticas que me acontecem ao longo do mês, ao longo da semana, que Deus ministre ao meu coração. E esta palavra surgiu, já vinha desde o mês passado, quando eu tive que trabalhar
conheci um patrício meu e tivemos que trabalhar juntos. E quando se encontram dois patrícios, as perguntas são quase as mesmas, né? Já tens residência, já estás legal, ronda tudo por aí, onde é que trabalhas, o que é que fazes. E quando é cristão, que era o caso, começa-se logo, né, a debater assuntos da Bíblia. Enquanto nós estávamos a trabalhar, surgiam esses assuntos. E eu reparei que eu expliquei para ele, olha, eu sou da igreja presbiteriana, tal, nós lá temos esse e esse costume, falei da questão do discipulado e tal, perguntei se na dele tinha, eles disseram que não. Nunca me disse que igreja que era, só lá no final. E toda semana que nós íamos trabalhando juntos, vinham algumas questões sobre profecia, sobre escritura, e a minha pergunta para ele era sempre a mesma. Baseado em quê? Me estás a dizer isto? Nós temos lá um inário e lá está a dizer que a gente não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. E eu disse, mais uma razão me dás. Baseado em quê que aquele inário está lá? Qual é a passagem bíblica e qual é o contexto dessa passagem bíblica? Passado algumas semanas eu lhe perguntei claramente, tu lês a Bíblia? Não, porque eu tive que perguntar, porque ele trazia a passagem que estava no inário, mas não foi porque ele leu e entendeu aquilo. E eu fiquei chocado, porque ele disse assim, olha, esse é o meu defeito. Eu não leio muito a Bíblia e dá-me sono. Eu disse, então dorme. Dorme e depois lê. Isso me acontece a mim também. Dá-me sono. Durante a madrugada, se eu tiver que acordar por algum motivo, e esta semana inclusivamente aconteceu, e preocupado com as coisas do trabalho no dia seguinte, acordei por volta das 4 da manhã sem sono. É de imediato, se eu quero dormir, eu pego no telemóvel que está ao lado, eu não vou ler as redes sociais, eu vou ler Bíblia, porque passar 2 capítulos dá-me sono. Volto a dormir. Mas lá está a questão. Eu não perco a oportunidade de ler, de meditar. Então, o que aconteceu durante essa experiência, eu deparei exatamente com isso. Hoje nós temos acesso à palavra, mas pouco nós fazemos para meditar nela. Se nós resumirmos o tempo em que nós gastamos em redes sociais e televisão, é incomparavelmente maior do que o tempo em que nós gastamos na leitura da palavra. E deixa eu dizer uma coisa, se nós queremos ser crentes firmes, lembrem-se que a última vez que eu preguei sobre a questão da fé, né, eu usei aquela passagem que Jesus fala para aqueles que ouvirem a sua palavra são como aqueles que fazem a casa em cima da rocha. Ele está a falar sobre isso, sobre meditar, sobre pegar na palavra e estar firme. Aquele que não lê a Bíblia está pronto para cair, no sentido em que a sua casa está a ser firme na areia. E depois eu comecei a observar, e pastor Lourenço, deparei-me com uma questão que era, na minha própria célula, nós fizemos uma pergunta básica. Abraão, Isaac, Jacó, quantas tribos? E o gente está lá em Gênesis. E isso preocupou-me. Porque nós estamos habituados a ouvir as ministrações, estamos habituados a ver pregações, mas nota-se que nós estamos não habituados a ler, a entender. Eu não estou a dizer que nós temos que decorar a Bíblia, mas nós temos que ter noção de onde é que estão cada coisa. Não é fazer como alguns que eu conheço, que quando precisam de uma passagem, o senhor Google vai lhe dizer onde é que está exatamente aquela passagem. Por quê? Porque não tem noção mais ou menos se foi Paulo que escreveu, se foi nos Evangelhos, se foi no Velho, se foi no Antigo Testamento. E quando eu digo que nós precisamos meditar na palavra, é exatamente para ter esse domínio. É ter a noção que aquela passagem foi no Novo Testamento, no livro tal. Posso não saber de cor o capítulo ou o versículo, mas eu tenho noção de onde é que está cada coisa. E nós vamos meditar sobre isso, a importância dessa questão. E uma das preocupações
que me surgiu ao coração foi exatamente essa, que foi: nós, quando começamos esta caminhada com Cristo, uma das primeiras coisas que nos é pregada é sobre a questão do arrependimento e sobre a mudança de mentalidade. Só que esquecemos desta pequena mudança, que é: eu não tenho o hábito de ler. Então eu prefiro, estou disposto a mudar o meu comportamento com relação ao pecado, mas como o não ler não é pecado, então eu não estou disposto a mudar. Como a Bíblia diz que o não ler não é pecado, então não é algo que eu leve a sério. Então estamos dispostos a mudar, mas mudar este pequeno hábito de leitura nos é difícil. Então eu quero te desafiar nesta manhã, como primeira questão, exatamente essa: é nós começarmos a mudar a nossa mente com relação à leitura da palavra. Que assim como nós nos alimentamos 3 vezes ou 4 ao dia, que é o meu caso, em pequenas porções, atenção, com a Bíblia é a mesma coisa. Nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Então nós precisamos ler. E aconselho mais ainda, que é leitura no papel. A leitura no telemóvel é boa? É. Quando estamos no comboio, ou estamos em algum sítio que não dá jeito de sentar e estar a escrever, tudo bem. Mas eu aconselho-te, e não há prazer maior do que deixar a Bíblia, e eu agora estou naquela moda dela ficar que nem o arco-íris, né? Cada versículo, cada cor, cada importância. Eu aprendi isso com a minha esposa, que ela faz isso quando estuda. Por quê? Isso ajuda a que nós decoremos as passagens bíblicas, ajuda a que nós memorizemos as passagens e elas ficam no nosso coração. O outro dia eu estava a falar com alguém, acho que era com o Davi, que ia fazer o exame de código, não era? E foi um conselho que o pastor Pedro já me tinha dado, que era: como nós estudamos o código nas plataformas online, é tudo muito digital. Então aquilo no momento entra, mas passado pouco tempo sai. Por quê? Porque não usamos a técnica de escrever, que é o que se usa na escola. Quanto mais nós escrevemos, mais retenção há do estudo. Amém? Estão comigo? Então, voltando aqui à passagem, Colossenses capítulo 3, no verso 16, fala Deus, diz assim, pastora Sandra. Ele começa com uma questão, que ele diz assim: olha, habite, não é isso que diz aí? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para que a palavra habite, ela tem que entrar. Certo? Ela não pode habitar no lugar em que ela não entrou. Ou seja, ela não pode permanecer num sítio onde ela não é conhecida. Eu lembro-me que uma das principais coisas que fizeram quando eu dei entrada nos documentos, de residência, quem é imigrante aqui sabe de todo o processo, eles vão buscar o nosso passado todo. Eles só nos deixam ficar aqui quando começam a conhecer. Caso contrário, nós não somos bem-vindos, porque estamos fora da margem da lei. A Bíblia é a mesma coisa. Ela só vai habitar o nosso coração quando nós começarmos a meditar e a conhecer. Quando nós começamos a ter uma vida de leitura da palavra. Senão ela não entra. Por quê? Porque ela não é conhecida. Então, quando nós começamos a memorizar, a estudar a palavra, aí vos digo uma coisa, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença quando nós temos esse hábito. E quem na Bíblia tinha esse hábito era o rei Davi. E nós vamos ler aqui umas passagens. Vamos lá, Salmos. Salmo 119. Ele entendia a questão e a importância de ler. E uma curiosidade que eu só soube há pouco tempo. Todo rei de Israel, por lei, ele tinha que ter as escrituras, naquele caso era a lei. Ele era um dos que tinha que ter. O povo não teria acesso, eram sacerdotes, mas o rei, ele tinha que ter com ele,
um rolo das escrituras, da lei, naquele caso ainda devia ser só a lei, porque ele precisava meditar nela sempre, para ele poder governar. Hoje em dia, graças a Deus, nós chegamos ali à livraria, fazemos a compra de uma Bíblia e nós temos acesso a isso. Naquela altura, não. Eram só os reis e os sacerdotes que tinham. Os da tribo, cadê minha célula? Os da tribo de Levi. Isso tudo começou por causa disso, porque a gente falou sobre era a passagem do pastor Filipe, do sacerdote, e nós dissemos que era da tribo de Levi. De onde é que vem a tribo de Levi? Aí, quando era para ser as outras 12 tribos, pronto. Aí nós fizemos lá uma explicação de como é que era a questão, e lá chegamos. Mas eles vão fazer escola de líderes e vão chegar lá outra vez, em nome de Jesus. Salmos 119, o verso 9. Eu só vou dar aqui alguns exemplos. Do verso 9 ao 11, ele diz: como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a palavra? De todo o coração eu procurei e não deixei me afastar dos teus mandamentos. Isso é Davi a falar, né? O 11. Em meu coração conservei a tua palavra. Ou em algumas versões diz, eu escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Eu, quando era miúdo, li esta frase, eu pensei, ele vai dizer que não é cristão para depois não pecar e dizer que estava mentira. Não. Quando ele diz, eu guardei, eu conservei, eu li, eu decorei, eu o tempo todo estava a meditar nela para que quando viessem os desafios, eu não me esquecesse da palavra e como agir com ela. Ele continua aí no 105, que por acaso é dos meus favoritos, lá à frente, 119, 105. Em algumas versões diz assim, lâmpada é aos meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu só vou ler aqui esta versão, porque ela é um bocado diferente. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que é que ele está a dizer? Que no meu dia a dia, o meu procedimento é de acordo com aquilo que eu medito. É de acordo com aquilo que eu estou lendo da tua palavra. Então ele está a dizer que isto, a palavra, é o manual de instrução do ser humano. Só que nós, como homens, eu digo homens, macho inclusive, a gente não gosta de ler o manual. A gente só lê o manual quando não conseguimos montar o móvel e deu alguma coisa errada, aí a gente vai no manual e tenta perceber o que é que nós fizemos de errado. Mas a partida, o que é que nós fazemos? Não, isto é fácil, é básico. E começamos a montar, quando chega a meio, afinal falta aqui uma peça. Aí temos que desmontar tudo outra vez e colocar aquela peça primeiro para depois continuar. Nós, como cristãos, fazemos a mesma coisa. Nós primeiro agimos, depois é que a gente vai ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Ou vamos orar para ver o que é que Deus está a dizer. Por quê? Isso faz parte do nosso orgulho, é normal. Agora, não pode virar um comportamento ou um hábito. Nós não lermos o manual de instruções. Amém? Só mais uma. Esta vocês conhecem muito bem. Salmos 1. Logo aí os primeiros versos, o 1 e o 2. Ele diz assim, abençoado com felicidade é o homem que não segue no conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. E aqui é onde eu quero chegar no verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quando acordas de madrugada sem conseguir dormir, preocupado com um monte de coisas, medita na lei do Senhor e vais dormir descansado. Eu sou prova disso. Dormes mesmo. Eu já tive que acordar por causa da minha filha e ressono, inclusivamente. Minha esposa está aí a dizer. E eu quero te deixar uma pergunta nesta manhã. Não precisas responder, só quero que tu a analises. Pensa agora no teu percurso de vida cristã. Quanto tempo
já levas com Cristo. E eu vou te fazer a seguinte pergunta, que é: já leste a Bíblia de capa a capa durante a tua vida cristã? Não é para me responder. É só para nós termos isso em noção. Eu já o fiz uma vez, há muitos anos atrás. E Deus me está desafiando outra vez a fazer. Eu estava a ouvir o testemunho do pastor Luciano Subirá. Aquilo são cabeções de leitura, como é óbvio. Aquilo leem a Bíblia 2, 3 vezes ao ano, toda, de capa a capa. E ele estava a dar o testemunho do filho dele, que assim que ele começou a ler, ele deu uma Bíblia logo, de adulto. Deu uma Bíblia com uma linguagem mais fácil. E ele fez as contas lá depois com o filho para ver quantos capítulos por dia ele poderia ler. E em 3 ou 4 anos ele leu a Bíblia para ir umas 5 vezes. 6 anos, né? Depois foi aumentando a idade. Por quê? Porque ele deu esse hábito, logo desde criança, para ler a palavra. E ele estava a dizer isso porque isso foi um testemunho na vida dele, que quando ele era adolescente, o pai vendeu a televisão e começou a dar livros para eles lerem. Então ele estava a fazer a conta que durante até os 18 anos ele já tinha lido para aí 400 livros, porque ele lia um livro por semana, porque não havia televisão em casa. Então ele disse que foi das melhores decisões que o pai dele tinha tomado, que foi o quê? Não pôr televisão e pôr eles a lerem, né? Eles eram vários irmãos, então todos eles criaram o hábito de leitura desde pequenos, que é uma coisa que culturalmente, e eu digo, brasileiros não temos, né? O hábito de leitura. Mas o hábito de televisão não é só no Brasil, é em todo lado. Então nós temos que entender que assim, que como nós temos que mudar a nossa mentalidade com relação ao pecado, nós temos que mudar a nossa mentalidade com relação aos nossos hábitos. Neste caso, eu estou a falar do hábito de leitura da palavra, mas não precisa ser só da palavra, mesmo o hábito de leitura de livros. Né? Nós não temos, nós preferimos ver um vídeo, porque é mais fácil, porque já está, o vídeo já vem tudo explicadinho. Ou seja, alguém leu e está a explicar durante o vídeo. É muito mais fácil. Agora, a retenção, não. O nível de retenção é muito, muito baixo. Amém? Então, que nós possamos entender isso. E se ainda não leste, não meditaste na palavra de capa a capa, é o desafio que eu deixo já esta manhã. Coloca isso como meta. Lá na frente nós vamos fazer as contas e eu já vou dizer quantos por dia nós podemos ler, para que nós durante um ano consigamos ler toda a Bíblia. Amém? Eu quero só um ponto importante, e eu quero que vocês me acompanhem em Hebreus. Eu intitulei neste ponto, que é o perigo de nós não lermos ou não meditarmos na Bíblia. A passagem é muito conhecida, e quando eu tenho que ministrar isto em crente velho, às vezes ficam ofendidos. Mas é verdade, se Deus mandou, mandou. Hebreus 5, no verso 12 em diante. No verso 12, diz assim: pois com o efeito de quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, daí eu ter perguntado quanto tempo é que você já tem de cristãos e se já leram a Bíblia de capa a capa ou não, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim que vos torneis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança.
E você falar isto para quem é velho em Cristo ou na caminhada cristã, às vezes dói. Eu já levei com isto. Já levei com esta ministração exatamente nesse sentido. Há quanto tempo é que tu vais ficar ainda só neste processo de receberes dos outros a palavra e não tu ires buscar a palavra? E ele continua, o verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isto tem a ver, agora usando aqui o exemplo da minha filha. Nós ontem ainda estávamos a falar nisso, que estavam a falar da questão das fraldas. Eu disse, eu não tenho saudades nenhumas de trocar fraldas. Graças a Deus ela já passou desse período. Tivemos aí uma pequena etapa em que ela teve uma descompensação. E aí, ter que tirar os colchões outra vez e pôr a secar e aquela coisa toda. Ou seja, é frustrante quando tu já achas que a criança já passou e de repente volta. Nós, como cristãos, é a mesma coisa. O discipulador está ali naquele trabalho de ministrar a palavra. Olha, vamos crescer. Olha que já tens que soltar o biberon. Tens que começar a comer feijoada. Vai te fazer mal um bocadinho, porque a verdade dói. Mas depois tu vais começar a entender que feijoada mais um vinho tinto é muito bom. E que, se fores beber leite, já não vai te alimentar tanto. Nós temos que entender isso. Mas, por vezes, nós não olhamos para a palavra desta maneira. Nós continuamos a ir atrás do leite. E sabem quando é que nós vamos atrás do leite? Quando nós deixamos de ler a palavra e vamos atrás de uma pregação já pronta no YouTube. Isso é leite. Isso vai te... Uau, ele disse aqui umas coisas interessantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra está cheia de mensagens para ti e para mim. Podes ler ela 10 vezes durante um ano. Vai sempre ter algo novo para ti e para mim. Aquilo que tu achas interessante que aquele pastor fulano falou, ele foi buscar na Bíblia. Ele foi buscar a própria revelação para ele. Não significa que aquele vídeo que estás a ver é para ti. Então, o desafio nesta manhã é que nós próprios comecemos a buscar. E eu deixo de dizer uma coisa, não é fácil, como o colega que eu estava a dizer. Dá sono, de facto, dá. Eu durmo primeiro, depois, quando eu acordo outra vez, leio. Continua a dar sono. Leio outra vez. Ou, eu já fiz uma vez e também resultou, que foi... Comecei a ler, estava a dar sono, vou nas redes sociais. Pumba, acordei. Pronto, agora volto. Se tiveres maturidade para voltar, funciona. Se não, não faças. Mas acordas logo. Acordas logo. Então, entender que isso são estratégias que nós podemos usar, mas desde que esteja lá o princípio, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que me alimentar. Amém? Então, não esqueçam desse princípio. Então, quando nós não lemos a palavra, nós nos tornamos nécios, insensíveis, e não amadurecemos. Então, nós viramos crianças de 20 anos, crianças de 30 anos com Cristo, mas ainda crianças. Amém? Eu quero só colocar mais um ponto aqui para nós, sobre a importância do discipulado. Que é o que eu faço com a minha filha agora. Nós discipulamos ela porque ela está em formação, então nós temos que ensinar quais são os rudimentos básicos. Ainda ontem ela aprendeu que obedecer é melhor do que sacrificar, porque ela começou a pular no sofá e nós já lhe tínhamos dito para não fazer, caiu, nariz ficou ali vermelho, mas ela entendeu. Aí hoje de manhã a mãe falou com ela, sabes porque é que não devias pular no sofá? Mãe, o pai já me falou isso várias vezes, não precisas repetir mais. Ela entendeu, mas já foi pelo sacrifício, já não foi pela obediência. Ou seja, ela ficou irritada porque a mãe já estava a repetir mais uma vez, quando estávamos a vir no carro. Porque hoje de manhã eu reforcei. Lembras-te porque o teu nariz está a doer? Sim, porque eu pulei no sofá. E o pai tinha dito para não pular. Eu, muito bem.
No carro a mãe repete: mãe, o pai já falou. Já não é preciso. Mas lá está. É necessário, ela ainda não tem o discernimento das coisas. Né? E se nós temos dificuldades na leitura da palavra, em entender, e digo-vos uma coisa, no começo é muito difícil. Nós lemos, relemos, e parece que eu não entendi nada. Isso é mesmo assim. Mas se tu orares e pedes ao Espírito Santo que comece a falar contigo durante a leitura, eu garanto-te que a leitura começa a ser mais apetitosa. Porque se nós olharmos para a Bíblia como um livro, somente, porque o que acontece muito é, olhamos para a Bíblia, é um livrão, até eu ler isto tudo, não precisas ler tudo já, começa. O importante é começar. O problema é que olhamos para ele como um calhamaço e não lemos mais. Amém? Então a importância do discipulado está aqui em 2 Timóteo. Alguém que ensine, alguém que esteja contigo para ir falando as coisas contigo, para ir te ministrando e ir te dando clarezas. Há um movimento aí que o pastor Pedro já inclusivamente falou, que é os 100 igrejas, que eles são muito bons na leitura da palavra e dizem que não há necessidade de igreja nenhuma e tal, e que não precisam de pastores e não precisam disto e daquilo. Se tu meditas na palavra e não estás a entender, tu precisas de alguém que te ensine. É impossível tu meditares na palavra sem a orientação de alguém que é mais maduro na fé. Eu não posso simplesmente deixar a minha filha viver como ela quer viver, porque senão ninguém a segura. Nós temos que estabelecer princípios, temos que estabelecer, senão qualquer um chega, lê a palavra do jeito que ele acha, e interpreta do jeito que ele acha, e de repente temos, como já existe hoje, imensas doutrinas. Fala nisso, pastor Lourenço. A igreja do colega era a igreja do véu. Aí eu comecei, ele ficou ofendido porque um pregador tinha ofendido a igreja dele, aí eu comecei a perguntar para ele, mas com que base é que tiraste isso? Aí ele vai lá em Coríntios e começa a explicar que a base bíblica veio dali. Eu falei, sim, então por que vocês não pegaram a primeira? Que é a igreja primitiva em que todo mundo tinha que dividir todos os bens e deixar que os pastores administravam. Ah, pois, mas aí já era mais... Eu disse, a igreja, no Novo Testamento, tem vários modelos de igrejas. Inclusive, aí eu comecei a dar um mapeamento de Bíblia. Inclusivamente, se vais a Apocalipse, tem lá 7 exemplos de igrejas nas quais podes te basear. Não significa que esta seja certa. E eu disse, justifica isso nos dias de hoje? Não, isso é uma lei judaica. Aí ele ficou um bocado lá meio apreensivo, porque eu lhe mostrei biblicamente que haviam vários outros modelos de igreja. Né? O caso dele era aquele caso que ele chegou, aceitou tudo aquilo que lhe estava a ser posto sem o quê? Sem Bíblia. Ele não meditava na Bíblia. Então eu disse para ele, olha, se queres um conselho, lê a palavra, vai procurar o porquê daquele contexto. Aí eu tive que lhe explicar o contexto de Coríntios, o porquê que o apóstolo Paulo tinha ordenado isso para a igreja de Coríntios. E eu disse, por que o apóstolo Paulo ordenou para aquela igreja e não ordenou para as outras, que ele também escreveu cartas? Ou seja, eu comecei a pôr o questionamento para ele poder ler e pensar, exatamente. Né? Porque alguém pegou no texto e fez um contexto daquilo, quando não era isso que o apóstolo Paulo queria que se fizesse em regra geral para todas as igrejas. Mas isso está na Bíblia. Nós precisamos meditar, nós precisamos conhecer. É como que nós agora impuséssemos aqui uma regra qualquer, aí vocês aceitavam. E a coisa não funciona assim. Se não tem base bíblica, não é para ir para frente. Amém? Então, só para nós entendermos a importância de nós lermos, de nós conhecermos a palavra. Amém? Então, vamos à frente. 2 Timóteo, capítulo 3, está aqui um exemplo do próprio apóstolo Paulo com relação a Timóteo, que ele o considerava um filho. Diz assim,
2 Timóteo capítulo 3, verso 14 em diante. Tu, porém, todos acharam? Estou a ver aí o pessoal folhear. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e foste inteiramente sabendo... que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem, prestem atenção, sabendo de quem o aprendeste. De quem é que Timóteo aprendeu? E aqui, a primeira regra para quem aqui é pai. Se nós voltarmos aí atrás, umas folhas atrás, no capítulo 1 de 2 Timóteo, no verso 5, diz assim: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em quem? Na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, de que estou certo que também habitou em ti. De onde é que Timóteo aprendeu as Escrituras? Veio da avó, veio da mãe e chegou até ele. E para quem é pai, deixa eu vos dar esta alerta. Os nossos filhos, automaticamente, coisas do mundo eles vão aprender, porque 80% do tempo eles estão na escola, estão a ver televisão, estão nos telemóveis, e o tempo de palavra é mínimo. E deixa-te dizer mais uma coisa, não é aqui, na salinha da escola dominical, onde ela vai aprender os princípios bíblicos. É em casa. É lendo a Bíblia em casa. Porque muitos pais fazem isso, põem a responsabilidade para cima da igreja. Eu trago ele para a igreja para ele ir aprendendo. E não é. É dentro de casa. Ele vendo o exemplo, vendo que o pai pega na Bíblia e lê. Vendo que o pai desliga a televisão e vai ler, seja a palavra, seja um outro livro qualquer. Estão a entender? Ou seja, essa responsabilidade é passada de geração em geração. Aqui com Timóteo foi igual. A avó, a mãe e chegou até ele. Eu, graças a Deus, é uma das coisas que eu posso agradecer, que desde o meu avô, que a coisa vem de geração em geração. Meu avô foi o único que não foi pastor. Daí para trás os homens todos foram quase todos pastores. Mas o ensinamento bíblico veio desde criança. Amém? E Paulo também, aí no capítulo 2 do mesmo livro, está aqui a questão do discipulado. Paulo está a referir que Timóteo aprendeu com a avó e com a mãe e com o próprio Paulo. No capítulo 2, no verso 1, ele diz: Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E nas minhas, e do que de mim ouviste da minha parte, em frente de muitas testemunhas, transmite aos homens fiéis e idôneos para instruir a outros. E aí depois ele continua a dizer: participa do meu sofrimento, participa do meu ministério. Paulo está aqui a reforçar que foi ele também que ajudou no discipulado de Timóteo, né? Que depois Timóteo foi enviado e Paulo foi para outro lado. Voltando aqui no capítulo 3. Então, só para nós entendermos isto, a responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa. Provérbios 22:6 diz que instrui a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velha, ela não se apartará dele. É Bíblia, lá está. Nós estamos a citar a palavra de Deus. Bíblia, não é conselhos meus. Eu estou a seguir os conselhos dos meus pais, que os meus pais me ensinaram a seguir a Bíblia. Amém? E logo no verso 15, ele diz: e que desde a tua infância sabes as sagradas letras. E prestem atenção aqui no acondicionante. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. E Paulo, é claro, ele diz podem. Ele escreve podem exatamente por quê? Porque se Timóteo decide deixar de ler, deixar de seguir as Escrituras, ele deixa de ser salvo pela fé. Por isso é que Paulo coloca aqui esta questão da condição, que é: as Escrituras podem te tornar sábio para a salvação. Amém? Depois ele continua no verso 16.
E ele aqui afirma a autoridade da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ele, quando fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está a falar exatamente da mesma coisa quando foi no Jardim do Éden, do sopro, né? Foi soprada, ela saiu da boca de Deus para inspirar os homens que escreveram a Bíblia. Então ele está a dar aqui o princípio da autoridade da palavra de Deus, que ela é autoridade para nós e que ela é fiável. E no verso 17 ele finaliza com o propósito da palavra, que é a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então ele está a dizer, olha, o manual é bom. Se tu seguires, tu vais ser perfeito em toda obra. Amém? Então, só para nós finalizarmos, eu quero colocar aqui uns aspectos práticos e vamos mais uma vez usar a Bíblia e vamos à última passagem. Em Lucas, capítulo 4. Eu não podia deixar de ministrar sem que a figura principal aparecesse, nos dando o exemplo de como usar a palavra. Lucas 4. Pleno do Espírito Santo, verso 1, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou tentações pelo diabo durante 40 dias. E durante esses dias não comeu nada, e durante esse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo, se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou, como? Está escrito. Jesus não tinha telemóvel, Jesus não andava com os rolos do pergaminho. Onde é que Jesus tinha a palavra? Guardada no coração. E depois ele continua. O diabo continua a tentá-lo e Jesus continua a dizer, está escrito. Traduzindo para nós hoje é, lá na Bíblia, no capítulo tal, livro tal, está escrito assim, assim, assim. Então eu não vou ter esse comportamento. E por que eu estou usando a passagem de Lucas? Porque Jesus, ele está nos a dar o exemplo, e isto foi antes dele começar o ministério dele. Assim como na última ministração que eu falei pela fé, as garantias de que vão sempre vir tempos maus. Agora, vamos estar preparados ou não para responder? Né? E hoje em dia, a mídia e as pessoas não querem saber de Bíblia, elas querem a opinião delas, e se tu não és a favor da opinião delas, está o caldo entornado. Mas, se tu tens uma base bíblica, tu vais saber responder. Né? Não vais ser como os outros. Eu não sou a favor, mas também não sou contra. Desde que não se metam comigo, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, tu estás a ter uma posição de banho-maria. Não, a Bíblia diz claramente que isto é pecado. Mas está onde? Aí podes rapidinho te auxiliares com o Google, vais ver a passagem e lá vais ver. Mas o melhor ainda era tu teres lido e respondias no momento. Ou seja, saberes exatamente o que é. Semana passada eu tive um problema com isso. Fui num cliente, até o meu discípulo vendedor estava comigo, e ele perguntou lá quanto é que é a permeabilidade desta relva. E eu sei que ela drena água, agora a quantidade não faço ideia. Eu estava a falar com o engenheiro, atenção. Tudo bem que a coisa até avançou, mas eu não consegui vender o que eu queria porque eu não sabia de uma pequena informação. Claro que aí foi um discipulado de vendas. Não, quando é assim tens que ir lá no manual e tal. Claro que depois eu fui buscar e dei a informação. Mas da mesma maneira em que eu não estava preparado, eu podia não estar preparado biblicamente para enfrentar qualquer situação dessas no momento. A palavra tem que estar na nossa boca.
Amém? Estão comigo? Então, se tu queres ser um crente firme, que domina a palavra, tens que meditar nela. Amém? E Jesus aqui, durante o período de tentação no deserto, ele o tempo todo estava respondendo, está escrito. E na última vez, o próprio Satanás lhe diz assim, olha, mas também está escrito que aos teus anjos dar as ordens e tudo mais. Ou seja, ele próprio, a usar as escrituras. Se Jesus não tivesse preparado, ia fazer aquilo que Satanás estava a dizer. E Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele combateu as escrituras com as escrituras. O inimigo estava a usar um contexto para um capítulo e Jesus diz não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a ver o exemplo que Jesus nos está dando de estarmos preparados com a palavra. É isso que vai fazer a diferença. Não é nós virmos aos cultos, não é nós estarmos na célula, é tu estares preparado com a palavra de Deus. Amém? Só para nós finalizarmos, Paulo dá esse exemplo aqui em Timóteo, mesmo aí, no capítulo 2, no verso 15, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. E vou vos dizer qual é o pequeno senão que está aqui. E eu olhei para isto várias vezes de maneira errada. Quando Paulo diz assim, procura apresentar-te aprovado, como, o que é que diz aí? Como obreiro. E aí sabe o que acontece? Muita gente olha, eu não estou diante de nenhuma função na igreja, então eu não sou obreiro. Então eu não preciso manejar bem a palavra. Eu já pensei assim. Então acham que quem tem que manejar bem a palavra é só o pastor, é só o líder da célula, é só o discipulador. E não é isso que ele está a dizer aqui. Ele diz, ele está a dizer isso para todos. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Primeiramente, que não tem no que se envergonhar. E depois que maneja bem a palavra de Deus. Ele não está falando que só para os obreiros tem que se apresentar. Não, ele está falando procura. Está falando para todos nós. Né? Procura manejar bem a palavra de Deus. E eu só quero deixar aqui uns aspectos práticos. E se o louvor já quiser vir, eu vou deixar o desafio para nós. A Bíblia. Isso mesmo. Eu ainda não tinha pesquisado o que é que significa Bíblia. E Bíblia basicamente só significa coleção de livros. Daí a questão da biblioteca, que é um lugar físico com vários livros. Estou a dizer isso por causa de que nós, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos ela como um só. Mas são 66 livros. Né? Nós podemos começar. Recomendo sempre do começo. Sempre. Porque depois vão chegar lá à frente e não vão entender o que está atrás. Por algum motivo aquilo está ordenado da maneira que está. Na Bíblia tem 1189 capítulos. Se dividirmos pelos 365 dias, dá uma média de 3,2 capítulos por dia. Então nós podemos de segunda a sexta ler 3 e no sábado e domingo ler 4, que temos mais um tempinho. Isso, se nós quisermos ler durante um ano. Não é muito. 3 capítulos por dia e 4 no fim de semana. É possível. Vos garanto que é menos que metade de uma série de televisão que nós vemos. Que depois a seguir queremos ver outra, e a seguir queremos ver outra, quando vamos ver já estamos ali há 3 horas. É muito prático. Se nós nos colocarmos com esse compromisso, nós conseguimos. Amém? Eu quero deixar esse desafio para nós. E só quero acabar com uma frase do Billy Graham. Não sei se todos conhecem, foi um dos grandes evangelistas. Ele diz assim: estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Siga os seus ensinamentos para ser santo. Vou repetir. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela
para ser salvo, siga os seus ensinamentos para ser santo. Amém? Então vamos nos pôr de pé. E eu quero te deixar esse desafio nesta manhã, que é: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra do Senhor. Não tem como tu seres maduro na fé se não dominas a palavra de Deus.